Fala aí, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente vai falar Hoje o tema do webinar vai ser falar um pouco das integrações do Métodos com sistemas de detecção de incêndio, acesso, CFTV e analíticos de uma forma geral. E o que essas integrações podem trazer de benefícios, tanto para o sistema operacional, para a operacionalidade do sistema de automação de um empreendimento, quanto os recursos que podem ser expandidos para o cliente. Recursos esses de relatórios, de dashboards, de comparativos, de uma forma mais macro, beleza? E como nos outros webinars, tem uma caixa de dúvidas aí ao lado, à direita, acredito eu. E se vocês tiverem algum questionamento, pode digitar aí que eu tenho acesso aqui e a gente consegue responder. Como na apresentação, no webinar de segunda-feira, o Edgar participou também para nos suportar em algum questionamento mais específico. Hoje a gente tem a presença do Ricardo Rosal, que é um dos meus companheiros de equipe aqui, para nos suportar em eventuais dúvidas. Beleza? Mais uma vez agradecer a presença de vocês aí. Vamos começar. Apresentação. Sou Renan, tenho 28 anos, consultor técnico e estou em torno de uns 10 anos na Johnson, mais ou menos, caminhando para 10 anos. Aí estão os meus contatos, telefone, e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida mais específica e quiser tratar após a apresentação, me coloco à disposição tanto no e-mail quanto no telefone. E esse telefone também é o WhatsApp. Nosso calendário. Hoje a gente vai falar sobre as integrações com Analytics, CFTV, Acesso e SDAI. SDAI é Sistema de Detecção de Incêndio. Amanhã a gente vai falar da importância de protocolos de comunicação aberta, também é um tema importante. A gente vai fazer um comparativo entre os principais protocolos que a gente tem no mercado. Semana que vem a gente tem um webinar para falar sobre soluções para ambientes laboratoriais e hospitais, muito voltado para essa pandemia que nós estamos vivendo. A Johnson tem um portfólio de produtos para a área de laboratórios e hospitais, então fica o convite caso alguém tenha interesse. E no dia 6 a gente vai falar da linha de controladores de IP, protocolos de comunicação via IP e arquitetura de rede em anel, que é um dos recursos da rede IP. O grupo, essas são as marcas, as principais marcas do grupo Johnson Controls. Hoje a gente vai focar em métodos e o meu time é responsável pela parte de Building Automation Controls, que está ao lado esquerdo aí da tela, a linha de controladores Métodos, Versys, Facility Explorer e a linha de periféricos PEM, muito forte para a área industrial, principalmente na parte para ambientes agressivos, detecção ambientes com amônia, baixo nível de temperatura, e as linhas de controladores, gerenciadores, métodos, Versys, Facility Explorer. A linha BC Pro, como já foi comentado, não está disponível aqui no mercado brasileiro. É uma linha mais voltada para o mercado asiático. Então, a gente não toca muito nesse tema.
Métases. Legado Métases, né? Métases esse ano está fazendo 30 anos e desde o seu primeiro lançamento, a Feira da Ashore, em 1990, esse ano com a previsão do lançamento do Métases 11. E a ideia desse selo é mostrar para os clientes que o Métases tem... Esse é o know-how da Johnson. Automação e controle para ambientes prediais. E a gente faz isso aí há 30 anos, mantendo todo o nosso portfólio. Um pouco do avanço, né? Em 1990, foi lançado o primeiro supervisório, comunicando ainda via Arquinet. Arquinet é a forma de conexão via cabo coaxial, esse cabo de antena de TV, com os controladores de campo comunicando via N2. Em 1998, a gente teve o lançamento do M3 e M5, que eram os recursos gráficos para o Métases PMI, que a gente chama. E em 1998, já comunicando com os supervisórios via IP e os controladores de campo ainda comunicando via N2. Em 2003, a gente lançou a terceira geração do Métases, com os supervisórios comunicando via IP e todos os controladores de campo comunicando via BACnet e MSTP. E hoje a gente tem tantos controladores de campo comunicando via BACnet e MSTP, quanto controladores de campo comunicando via IP e a nossa lente supervisória comunicando via IP. O importante desse legado que a gente carrega é que, com todo esse avanço tecnológico, todas as gerações do Métases, a gente ainda assim consegue aproveitar uma base instalada de 1990, de 1998, fazendo o upgrade da base instalada do cliente, conseguindo absorver de 80% a 90% do investimento feito pelo cliente na época. Então, isso é um dos pontos mais importantes do nosso legado e da nossa preocupação com upgrades suaves, né? Que é o que a gente chama, que a gente consegue tratar os upgrades de maneira mais suave para que a gente consiga fazer isso com o menor impacto financeiro para o cliente. Aí um pouco da arquitetura, né, e dos equipamentos da linha Métases. A parte de baixo são os periféricos, dispositivos de campo, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de umidade, fluxostato, válvulas, atuadores, e comunicando da maneira mais comum de mercado, né? Via contato seco, via resistência, tensão, corrente, de forma que essa linha de periféricos consiga atender qualquer sistema de automação. No terceiro nível, os controladores de campo, que comunicam via BACnet, que é um protocolo de comunicação aberto. Então, dessa forma, a gente consegue atender qualquer sistema de automação do mercado que comunique via BACnet, inserindo esses controladores na rede. E para a gente manter o nosso legado, que a gente comentou no slide anterior, esses controladores também comunicam via N2, pelo protocolo que a gente comentou. De forma que eu consigo inserir um controlador novo numa rede de comunicação que ainda comunica num protocolo de 1990, sem que o cliente tenha o impacto de ter que substituir todos os dispositivos da rede. No segundo nível, os gerenciadores, o objetivo desses caras é fazer uma rede de comunicação entre os controladores para gerenciar essas informações e passar
informações como dados de histórico, alarme, evidenciar isso no meu primeiro step, que é o meu servidor. Nessa linha de gerenciadores, a gente comunica via BACnet, via N2, via Modbus, que é para a gente poder manter o legado que a gente tem e para a gente absorver dispositivos de terceiro no nosso sistema. E na primeira camada do servidor, que é onde fica o banco de dados e a minha IHM, né? É a minha interface de comunicação com o sistema, como o operador vai fazer uma operação de programação horária, vai fazer uma intervenção, uma alteração de set point, ligar e desligar um dispositivo, fica concentrado no meu servidor. E agora vamos falar Felipe, eu acho que pausou a minha apresentação, cara. Olá, Renan, tudo bom? Para de compartilhar e volta para compartilhar a tela. Aí eu acho que a gente resolve. Perfeito, pode voltar no slide. Isso. Pode passar para a gente testar? Beleza. Desculpa aí, pessoal, problemas técnicos. A agenda, a gente vai falar um pouco da arquitetura de um sistema de automação da maneira mais convencional, para a gente fazer um link de como que um sistema de incêndio seria integrado num sistema de automação, num supervisório único. E aí depois a gente vai falar dos benefícios de trazer esse sistema de detecção de incêndio. Depois um pouco da integração com o sistema de CFTV e controle de acesso, os mais convencionais, o sistema de CFTV e controle de acesso gerais. E vamos falar um pouco da integração com o Security Victor, que são produtos da Johnson, supervisório de controle de acesso, supervisório de CFTV. Falar um pouco das APIs, o que é uma API, para que isso serve no sistema, dos benefícios que essa API pode trazer numa integração com analíticos como o Power BI e o Tableau, são os principais, né? E fazer uma conclusão do que foi apresentado e abrir os slides de dúvidas, caso tenha algum questionamento. Então, vamos lá. A estrutura de rede. A gente tem da esquerda para a direita o nosso servidor, como a gente comentou lá naquela pirâmide. É onde vai ficar o meu banco de dados, é onde vai ficar concentrada a minha IHM, é onde o meu operador vai fazer intervenções no sistema. É onde eu vou acessar para fazer intervenções no sistema, para visualizar o sistema. A minha estação de trabalho aí finalizada por um laptop, mas poderia ser um celular, poderia ser um tablet, visto que o sistema de automação Metas é via HTML5, então eu consigo ir próprio para ser acessado via mobile, então eu ganho um pouco mais de praticidade. Aí na parte de baixo dessa linha roxa, a gente tem um exemplar de um medidor de energia, por exemplo, comunicando via Modbus IP, um controlador de rede Johnson comunicando via BACnet IP, e o meu gerenciador montando a minha estrutura de comunicação via BACnet MFTP e via Modbus RTU. A ideia é separar, mostrar como que seriam os tranques de comunicação, né?
como que seria meu cabeamento saindo do meu gerenciador. Eu não posso misturar dois protocolos de comunicação num mesmo meio físico, num mesmo cabo. Então, eu obrigatoriamente tenho que fazer essa separação. Aqui no canto inferior esquerdo, essa linha laranja, né, seria mais a forma de comunicar, forma de expandir a quantidade de pontos de um controlador Johnson, mas não vem muito ao caso. E aí, como que o sistema de detecção de incêndio, o painel e o controle de acesso entraria no sistema, né? Normalmente via IP, no caso do Simplex, que é essa sinalização do painel de detecção de incêndio, via IP, e o Security também, via IP. Em cima, os recursos de API, que seria a sinalização da gente conectando um cabo de rede via IP, um cabo de rede num switch, e esse switch estaria levando para um computador, onde a gente teria o analítico extraindo essas informações do meu servidor, beleza? Aqui embaixo tem a descrição de cabeamento e tudo mais, as limitações mais básicas. E aí, vamos falar um pouco da integração com sistemas de detecção de incêndio. Primeiro ponto, né? O sistema de automação, a gente pode absorver qualquer sistema de detecção de incêndio, desde que esse tenha um protocolo de comunicação, que é a melhor forma de absorver um sistema de detecção de incêndio num sistema. Por quê? Quando a gente absorve via protocolo de comunicação, a gente abre um leque de possibilidades, como trazer informações separadas por detector de incêndio, por acionador manual, informações separadas de cada sirene disponível no edifício. Então, por protocolo, é a melhor forma da gente integrar um sistema de detecção de incêndio. E os protocolos mais comuns são o Modbus TCP/IP e o BACnet IP. A gente também conseguiria absorver via Modbus RTU, que aí seria aquela sinalização que estava lá na arquitetura de rede, ou via BACnet MSTP. Mas, por experiência de mercado, é incomum. É incomum a gente absorver desta forma. Os mais convencionais é via IP, ou Modbus ou BACnet. E no caso do sistema de detecção de incêndio Simplex, como o Simplex é uma marca do grupo Johnson Controls, então os times de engenharia se conversam, né? Ainda assim, o painel de incêndio comunicará via BACnet IP, será via BACnet IP, mas a gente tem todo um time de engenharia por trás desses dois sistemas para que a gente desenvolva ferramentas para facilitar essa comunicação e essa integração entre os sistemas, né? E aí, um overview do que seria, né? O porquê que a gente fala de integração nativa entre o sistema Simplex e o sistema Methodus. Por isso, os times de engenharia se conversam. Então, esse ES Painel Programmer, aí na parte de cima, no overview do processo, é o painel de incêndio. É o software que programa o painel de incêndio. O mesmo arquivo que é utilizado para descarregar o programa no painel de incêndio, para fazer as configurações no painel de incêndio, é esse mesmo arquivo que a gente consegue importar dentro do sistema Methodus. E aí tem um pouco da estrutura, né, de por que é nativo, né? Que no canto superior direito a gente tem a sinalização
de todos os pontos, de quais os endereços disponíveis para cada endereçamento, para cada tipo de ponto, como que cada tipo de ponto vai se comportar dentro do sistema e a sua unidade, né? E aqui no canto inferior esquerdo é a extração de dados do arquivo através de da ferramenta de configuração Johnson, para que eu consiga importar esses dados de uma maneira mais clean e descarregar isso na ferramenta Methods, para eu direcionar isso para dentro do meu sistema. Então, a ideia, quando a gente fala de comunicação nativa, é que a gente tem ferramentas pré-configuradas para fazer esse desenvolvimento de software. E aí a gente consegue trazer o software que foi o programa que foi utilizado dentro do painel para dentro do sistema Methods de uma maneira mais fácil. Isso aqui a gente está falando de menos horas de engenharia para fazer a configuração do sistema, visto que os softwares se conversam. E é importante a nota que está ali embaixo, que o painel Simplex precisa ter o cartão de comunicação lá, esse cartão Backpack para integrações, beleza? E aí, como que ficaria disposto, um exemplo, né, de como ficaria disposto essas informações na tela para que o operador tenha mais facilidade em operar o sistema. Aí um exemplar de um acionador manual de uma sirene que estariam, por exemplo, em alarme ou disparando, isso da forma que for mais convencional de configurar. E nesse layout, né, a gente pode dividir por layers, e para evitar que a tela do operador fique poluída, né? E quais são os benefícios da gente trazer essa integração do sistema de detecção de incêndio para dentro dos supervisórios de automação, Methods, no caso? Eu consigo compartilhar o meu mesmo banco de dados de eventos e alarmes. Eu consigo unificar essas informações em um único banco de dados para facilitar a extração de relatórios, para eu conseguir fazer comparativos de relatórios de maneira mais fácil. E eu vou disponibilizar todos os recursos que o meu sistema de automação tem para o meu sistema de detecção de incêndio. O que é isso? A gente está falando de envio de relatório por e-mail, envio de alarme por e-mail, como a gente comentou no último webinar. Eu vou ter isso também disponível para o meu sistema de detecção de incêndio. Telas gráficas compartilhadas com outros sistemas que visualmente são mais agradáveis. E eu consigo disponibilizar a localização dos dispositivos em planta baixa para facilitar a intervenção da minha equipe de manutenção. Mobilidade de acesso. Quando eu levo para mobilidade de acesso, estou falando que a equipe do Corpo de Bombeiros vai acessar o sistema de automação e eles vão ter acesso somente ao meu sistema vão ter acesso somente à minha área de detecção de incêndio e eles vão poder vai facilitar a manutenção, vai facilitar o pronto atendimento da minha equipe de Corpo de Bombeiros, por exemplo. E a interação entre sistemas, né? Eu consigo fazer com que o meu sistema de detecção de incêndio interaja, por exemplo, com o meu sistema de iluminação, com o meu sistema de ar-condicionado, para eu desligar um sistema de ar-condicionado, ou caso eu tenha algum sinistro e eu precise evacuar o prédio, eu desligo a iluminação, ligo a iluminação de emergência, algo nesse nível de interação. Aí agora vamos falar um pouco da integração no sistema de CFTV com CFTV e controle de acesso com o sistema Methods, né?
Da mesma forma, como o Metasis ele se comunica via protocolos de comunicação, então qualquer sistema de CFTV e controle de acesso que tenha que comunique os protocolos de comunicação Modbus, BACnet, a gente consegue absorver no sistema de automação, né? E os mais convencionais, né, que a gente comentou, é o Modbus TCP/IP e o BACnet IP. Isso para sistemas de CFTV e controle de acesso genéricos, né? No caso do controle de acesso, security, e o sistema de CFTV Victor da Johnson, da mesma forma, né, como é um sistema da Johnson, é uma submarca da Johnson, as equipes de engenharia eles se conversam. Então, foi desenvolvido um driver de comunicação para que o security e o Victor exporte as informações, exporte os dados e o Metasis consiga absorver isso, né? Para eu unificar a minha operação, né? A operação do meu sistema. Então, essa é a ideia essa é a ideia de comunicação nativa, né? Eu tenho 2 times de engenharia que se conversam e desenvolveram um driver onde eu consigo exportar todas as informações do meu sistema Security Victor para ser absorvido num Metasis. E aí, um overview, né, de como que seria esse processo de integração. Esse Victor Web Service é um software de configuração do security do Victor. Então, se eu não me engano, são uma licença. Então, eu não sei bem, porque a parte de Victor e security não está dentro do meu portfólio. Mas eu consigo extrair as informações através desse programa, que é um programa da ferramenta Security e Victor, através de uma ferramenta de integração da Johnson, onde foi desenvolvido o driver, eu consigo absorver esse arquivo que foi gerado pela ferramenta. Eu vou direcionar em qual gerenciador que eu quero, em qual dispositivo do Metasis que eu quero absorver esses equipamentos, e eu vou configurá-los dentro da ferramenta de uma maneira mais prática, de uma maneira mais usual, né? Isso é que é o ponto que a gente fala de integração nativa. E é claro, né? A gente tem algumas notas de integração, tanto com Security quanto com Victor, em relação à versão do software, e devem ser avaliados, e quanto ao licenciamento também da ferramenta Security Victor para serem absorvidas dentro do sistema. Aí, é claro, a gente conversa, se alguém tiver mais alguma dúvida referente a como licenciar, quais são as licenças específicas, aí a gente conversa, pode mandar um e-mail que a gente tenta tratar as informações, até para poder direcionar internamente aqui quem conseguiria dar suporte. E aí um exemplar de como que seria da integração com o sistema de CFTV e direcionando uma câmera que esteja ativa, filmando, ou uma câmera que tenha ficado offline e tem algum problema ou que está em alarme. E o exemplar do controle de acesso. Aqui ao lado esquerdo da tela, a gente tem a leitura do cartão e mais embaixo informando qual o status de porta, qual o status da leitura.
quais são os benefícios dessa integração, né? Da mesma forma, a gente consegue unificar e compartilhar os bancos de dados, aquela gráfica compartilhada com outros sistemas, mas eu acredito que o mais importante nessa questão é a interação entre os sistemas. A gente consegue, isso são alguns exemplos, né? A gente consegue, por exemplo, relacionar acessos prioritários com acionamento de iluminação e ar-condicionado. Se eu tenho, por exemplo, a minha equipe de limpeza que atua no andar ou num determinado espaço, no horário da madrugada, preciso que tenha iluminação nesse horário. Ao invés de eu ficar criando exceções em programações horárias, é mais prático eu correlacionar o funcionamento da iluminação daquela região. Evidenciar acessos não e ter uma interação com o sistema de iluminação, por exemplo. Vamos supor que eu tenha o CPD de um edifício e eu tenho a minha equipe de segurança específica para aquele CPD. Caso um funcionário tente passar o crachá e não seja permitido, eu consigo fazer com que a iluminação do andar fique piscando para uma ação mais rápida da minha equipe de segurança. Usar um analítico de vídeo que tenha detecção de pessoas e aglomerações para eu ter uma interação melhor com o ar-condicionado. Caso eu tenha uma aglomeração de pessoas, eu quero dar um foco um pouco melhor no meu ar-condicionado, baixar um set point para evitar a sensação de calor no ambiente. Esses são alguns dos benefícios, alguns dos recursos que essa integração pode trazer para a gente, né? E integrando com o sistema de detecção de incêndio, eu consigo correlacionar abertura de porta, ligar o sistema de exaustão, desligar o sistema de ar-condicionado. Consigo trazer essas informações, fazer com que elas sejam proativas. Aí, agora vamos falar um pouco das APIs, né? O que é uma API? É uma interface padrão de TI para aplicações de terceiros. Aplicações essas que não têm o interesse de uma configuração de software, por exemplo. Eu quero somente extrair os dados daquela aplicação, daquele software e expor esses dados em alguma outra plataforma. Ou, por exemplo, eu quero que um software de reserva de sala tenha uma interação com o meu software de automação para fazer acionamento de ar-condicionado, de iluminação, alteração de set point. Para isso serve a API, para eu ter essa interação entre softwares, via rede, via IP. E aí embaixo eu tenho 2 exemplares, né, do lado esquerdo, de como que seria como que eu pego o meu alarme, por exemplo, né? Aí em cima, nessa primeira, eu estou pegando a informação do meu alarme, deu um alarme de mau funcionamento, de filtro sujo do meu ar-condicionado. Eu pego essa informação do meu sistema de automação, por exemplo, e levo ele para o meu software de geração de ordem de serviço. Ali eu automaticamente gero a minha ordem de serviço, minha equipe de manutenção está notificada. Na parte de baixo, um descritivo de comando, né? Como que uma ferramenta, um software de terceiros, por exemplo, o meu software de geração de ordem de serviço, após a minha ordem de serviço ter sido fechada lá, eu quero que esse comando vá para o meu sistema de automação e eu reconheça o meu alarme e descarte o meu alarme. São interações prováveis.
E aí, ao lado direito, é a página da Johnson, que fala somente sobre integrações via API. E ali, nesse site aí, a gente tem todos os recursos disponíveis e todas as APIs da Johnson que estão disponíveis para serem lidas ou escritas por software de terceiros. Depois, se alguém quiser o link, eu posso enviar por e-mail ou falar com o Felipe para ver se ele consegue enviar isso por e-mail para quem participou. E aí, tá, beleza. Felipe, eu acho que parou de novo, cara. Não sei se a internet está caindo. Provavelmente é um problema da internet, viu, Renan? Mas faz a mesma voltinha e a gente consegue continuar com a apresentação. Não duvido não, a internet está ruim o dia inteiro. Voltou aí já? Voltou, estou vendo lá, entendendo as integrações do Maps. Beleza. E aí, beleza, Renan, API e tudo mais, é para a rede. Quais seriam os potenciais aplicações para essa interação entre sistemas via rede? Como a gente citou, né, o sistema de ordem de serviço, por exemplo, é um bem convencional. Eu consigo vincular, abrir uma ordem de serviço a um alarme um alarme de mau funcionamento do equipamento, ou baseado no tempo de funcionamento de um equipamento. Se eu tenho um motor que funcionou durante 6.000 horas e por documentação, a recomendação é que faça manutenção com funcionamento de 6.500 horas, não tem por que eu esperar o meu equipamento chegar no limite ou parar de funcionar. Eu posso prever a minha manutenção de maneira automática, né? E, por exemplo, anexar dados históricos do sistema de automação a uma ordem de serviço. Eu tenho meu sistema de ar-condicionado que o pessoal está reclamando de calor no meu espaço. Além de eu abrir uma ordem de serviço, eu consigo correlacionar com o histórico de temperatura daquele espaço, para saber se realmente a gente está tendo um problema de qualidade do ar ou se a pessoa está mal localizada, se ela está sentada logo abaixo do difusor de ar e isso está gerando esse incômodo. Interação com o portal de usuário. O que seria essa interação de portal do usuário? Conseguiria, por exemplo, que o funcionário, ao logar no sistema dele, ao logar no sistema da empresa, na página de web da empresa, ele já vai ter disponível temperatura, umidade do espaço, qual foi a média de consumo de energia daquele andar, daquela equipe, daquele edifício dentro de tal período, de forma que a gente consiga conscientizar um pouco mais as pessoas em relação ao consumo de energia excessivo e as pessoas poderem começar a refletir um pouco mais em relação a isso, né? Eu consigo, em relação a analíticos, né, Power BI, Tableau, o principal ponto é a gente usar a potencialidade dessas ferramentas para geração de relatório e KPIs que são os KPIs que são importantes para vocês. KPIs de consumo, correlacionar horas de custo, consumo de energia com tempo de funcionamento, ou, por exemplo, horas trabalhadas do funcionário com o custo de energia que a gente teve. KPIs que são importantes para cada segmento, né? Para cada empreendimento, shopping, edifício comercial.
essa é a ideia, essas são as aplicações de maior potencial, né? Por exemplo, aí, reclamação de usuário, pesquisa de satisfação com informações de ar-condicionado. Isso pode gerar um dado para ser tratado pela equipe de manutenção, coisa nesse nível. É claro, né? É importante a gente falar que essas aplicações vão variar de acordo com o software que a gente estiver integrando ou com o software que estiver recebendo as informações. E cada software vai precisar da sua configuração à parte. E aí um overview, né, de como que seria essa interação, né? Os meus recursos de API, elas estão aqui dentro do meu servidor. Então, eu vou extrair essas informações para o meu analítico. O meu analítico vai transformar dados em informação e vai gerar os meus relatórios. Mais aqui para frente, a gente vai ver uns exemplares, né? E aqui, por exemplo, é como que eu extraio dados de equipamentos do meu sistema de automação. Eu tenho por trás da minha planilha, eu tenho as minhas linhas de comando que vão direcionar aonde que eu vou extrair essas informações de dentro do meu sistema de automação para eu, por exemplo, gerar um dashboard de inventário, onde eu vou conseguir correlacionar todos os equipamentos que eu tenho na minha planta, todos os equipamentos que eu tenho integrados no meu sistema de automação para quantificá-los. Para que eu gero essa quantificação? Para eu saber se realmente o que a equipe que eu tenho disponível para fazer a manutenção no meu sistema, de fato, atende todos os dispositivos que eu tenho disponível na minha planta, né? Aí, por exemplo, um analítico de usuários, quantidade de usuários disponíveis, usuários que logaram no sistema, quantas vezes eles logaram, para eu saber quem é que está acessando o meu sistema, quando está acessando o meu sistema. Isso é uma das opções que a gente consegue gerar extraindo esses dados para um analítico, né? E aí, por exemplo, aí é um outro exemplo da gente extraindo dados de consumo, por exemplo, e eu estou fazendo um comparativo nesse dashboard com medidores de energia. Então, se eu tenho medidores de energia separado por andar, por exemplo, no edifício, medidor do 1 ao 6, eu vou conseguir fazer um comparativo de consumo em relação a esses medidores e transformar isso em dinheiro, visto que isso aqui provavelmente vai estar em quilowatt-hora, essas informações. Então, isso é um dos exemplos, né? E para a gente fechar, né? Qual é a ideia? O que isso tende a agregar para o meu sistema de automação? É o que a gente vem comentando sobre soluções integradas. A gente unificar os sistemas para que eu consiga transformar dados em informação. Não adianta eu ter o valor de 3.500 kWh e não saber o que aquilo ali está me dizendo efetivamente em relação ao meu sistema, né? Conectividade. Quando a gente coloca quando a gente leva essas informações para um Power BI, para um Tableau, para um analítico, a gente consegue disponibilizar isso na internet. E eu tendo isso disponível na internet, eu consigo transmitir essa informação de maneira mais fácil por toda a minha equipe,
com todo o meu time administrativo, com todo o meu time de manutenção e otimização de recurso, né? Que quanto mais a gente conseguir otimizar, quanto mais a gente utiliza as ferramentas do sistema, mais a gente tende a otimizar a quantidade de pessoas, a quantidade de gente trabalhando numa mesma função. Então, a ideia é que a gente consiga otimizar a operação do sistema, otimizar a forma de expor os dados do sistema para a gente ser mais assertivo e, com isso, ter algum save em relação à energia de uma forma geral. Tanto energia de pessoas quanto energia financeira, né? E eu vou abrir o chat agora para dúvida. Caso alguém tenha algum questionamento, alguma dúvida, fico à disposição aí. Oi, Renan, tudo bom? A gente tem sim uma dúvida. O Miguel está perguntando se na integração com o CFTV ele traz uma janela com imagem ou somente os alarmes das câmeras. A ideia... Quem está perguntando? Desculpa. O Miguel. A ideia da integração com o sistema de CFTV, primeiramente, não é substituir o supervisório do sistema de CFTV, tá? A gente não conseguiria abrir uma janela com a câmera, mas a gente consegue vincular o link da câmera a um hiperlink IP e abrir a janela da câmera para que fique um pouco mais nítida numa outra janela, uma outra aba do browser de internet, por exemplo. Beleza. O Guilherme pergunta se a JCI tem uma solução de BI. Acho que é mais ou menos o que você apresentou, né? A gente consegue integrar métodos ao BI, né? A gente tem sim esses slides, essas imagens que foram retiradas, tá muito já são de um Power BI que a nossa equipe está desenvolvendo, e esse Power BI está integrado com o sistema Metavis que está disponível via web, o demo do Metavis. A gente tem sim soluções para exportar essas informações para o BI. Perfeito. Tem gente perguntando aqui, o Alisson perguntando se essas APIs estão disponíveis para qualquer versão do Metas. Não, as APIs estão disponíveis para da versão 10.1 para cima. A última versão do Metas, da né? 10 já, Renan. A primeira versão da API saiu na versão 10 e a versão 2 saiu na 10.1. Mas a partir da 10ª versão do Metas já tem API já. Na versão 10, quem falou agora foi o Rosal. Obrigado, Rosal. Na versão 10, a disponibilidade, a API era somente para exportar informações. Se eu não me engano, o software de terceiros não poderia escrever no Metas, por exemplo. Escrita e leitura foi disponível na versão 10.1. Né, Rosal? Certo? Exato, Renan, isso aí. Valeu. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Alisson perguntando se precisa de licença para o cliente ou não. Em relação à API. Isso, em relação à API. Sim, na versão 10.1, para escrita e leitura, precisa de uma licença. Caso não tenha sido fornecido no projeto inicial, precisa sim de uma licença adicional. Perfeito. A gente não tem mais perguntas aqui no chat. Se alguém ficou com alguma dúvida, e tem algumas pessoas pedindo aqui Espera que surgiu uma outra pergunta aqui. A gente tem mais 6 minutinhos. O senhor pergunta se na integração com o Simplex é possível realizar o reconhecimento de alarmes através do Metavis ou apenas a visualização.
Não é possível, a gente não consegue reconhecer ou resetar o alarme no painel de incêndio, de qualquer painel de incêndio, na verdade. Por norma, não é permitido que um software outro software tenha interação com painéis de incêndio, né? Somente softwares do próprio fabricante. Então, teria que ser um software da marca Simplex. Não poderia ser um software da marca Methods para fazer essa interação. Então, a gente não conseguiria escrever no painel de incêndio, reconhecer alarmes ou resetar, ou fazer o reset do painel. Beleza? Perfeito. Tem algumas pessoas aqui. O Adilson Júnior pergunta se consegue utilizar o Microsoft Visual Studio com integração do API com Metasis. Microsoft Visual Studio. Então, o API é só uma interface, né? O Visual Studio é só uma IDE para programação. Você pode escrever qualquer linguagem utilizando, consumindo API, e nessa linguagem você vai escrever no Visual Studio. Sim, a resposta é sim, mas depende mais da linguagem que você está usando, né? Acho que a resposta mais clara para essa pergunta é que a API retorna um arquivo de texto JSON com os dados. Então, qualquer software que você consegue ler esse formato de texto, que é JSON, você consegue trabalhar com a API. Acho que não sei se ficou claro. Perfeito. Beleza. Bom, tem gente perguntando aqui da apresentação, o que é a apresentação. Eu vou falar o que eu estou falando em todos os webinars, pessoal. Aqui a audiência está grande, chegamos a ter 60 pessoas online. A gente vai passar uma pesquisa de qualidade aí, né, hoje ou nos próximos dias sobre esse webinar, e as pessoas que respondem ao nosso questionário, a gente vai fazer um compilado das apresentações da nossa agenda de webinars e vamos enviar para todos, tá? Então, não deixem de responder a nossa pesquisa de qualificação, que a gente vai estar mandando nos próximos dias. Ela é o que garante que vocês vão receber aí o conteúdo que foi mostrado aqui, tá bom? Passo a palavra para você, Renan, para você fazer o encerramento, e agradeço a todos que participaram aqui do webinar já de antemão, uma audiência muito grande hoje. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Aí estão os meus contatos. Se alguém tiver alguma outra dúvida e quiser mandar um e-mail, a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Mais abaixo a gente tem os próximos calendários. E aí está o link da nossa página no LinkedIn. E lá tem saído as informações de todos os próximos webinars, beleza? Aí está um resumão. E como tem outras equipes também que estão fazendo webinar, por exemplo, o pessoal de ar-condicionado, pessoal de retail, aí está o calendário resumão dos próximos webinars. Beleza, pessoal? Obrigado aí de novo pela disponibilidade de vocês e espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito obrigado, Renan, e agradeço de novo a todos que participaram. A gente se vê, como o Renan falou, nos próximos webinars, pessoal. Muito obrigado pela presença. Forte abraço.